Muito boa noite a todos os portistas que nos estão a seguir agora aqui nesta live na página Super Portista. Estamos aqui uma vez mais, como habitualmente todas as semanas, para olhar para a atualidade do Futebol Clube do Porto e hoje fazemos-lo depois de uma vitória frente ao Marselha. Peço a quem está nesta live e quem está a entrar agora, primeiro que partilhem esta live para chegarmos a todos os portistas que nos seguem um pouco por todo o mundo e também eles possam partilhar connosco aqui esta conversa que vamos ter a três, mas que não será só a três. Todos aqueles que estão aqui podem participar, dizer de onde é que estão a participar nesta conversa e também, através do comentário, dar as vossas ideias e opiniões sobre a atualidade do Futebol Clube do Porto e sobre os temas que vamos aqui debater. Esta semana tenho, como habitualmente, comigo Nuno Neto, mas tenho também a estreia de Alexandre Loureiro, ele que é um super portista que nos segue há bastante tempo e que pediu para participar aqui deste nosso fórum, se assim podemos dizer, deste nosso podcast, para também ele participar ativamente com as suas ideias sobre o Futebol do Porto. Ele que reside em França e vamos tratá-lo por Alex, e eu começo precisamente por aí. E antes de lhe dar a palavra, dizer àqueles que estão a participar aqui, se quiserem participar aqui também neste podcast através também de áudio, podem-nos enviar uma mensagem privada e nós provavelmente teremos todo o gosto de tê-los aqui na conversa. Boa noite, Alexandre Loureiro. Alex, boa noite. Boa noite. Bem-vindo aqui a este nosso fórum, da página Super Portista. Vamos já começar por ti, primeiro. És um adepto que nos segue da França, não é? E curiosamente este jogo de hoje foi frente a uma equipa francesa em que o Futebol Clube do Porto venceu, e tu aqui há pouco em off dizias-me que até conhecias bem o Marselha e que achavas antes do jogo que seria o adversário ideal para o Futebol Clube do Porto retomar o caminho das vitórias esta semana. Conta-nos lá. Sim, então eu tenho seguido aqui os jogos do Marselha e um bocadinho a Liga Francesa, e se formos a ver, o Marselha até está na tabela, está bem posicionado, acho que está terceiro ou quarto, mas aqui os adeptos e a comunicação social está muita crítica com o Marselha e até com o Vilas Boas, que o ano passado era muito bem visto aqui na França, mas este ano está mesmo a ser muito, muito criticado, e pronto, tem uma equipa que é verdade que está muito fraca e com pouca confiança. Por isso já estava um bocadinho à espera de um Porto obrigado a reagir depois do desastre do fim de semana. Exato. E pronto, para segurar um bom jogo contra uma equipa fraca da Liga dos Campeões. Concordaste com esta equipa, este 11 inicial que Sérgio Conceição montou aqui? Há muitas críticas aqui em relação dos adeptos do Futebol Clube do Porto que seguem aqui nas redes sociais, principalmente na insistente colocação do Marega a ponta de lança, ali sozinho na frente. Embora ele hoje tenha marcado um gol, também foi algumas vezes chamada a atenção pelo Sérgio Conceição. Concordaste com este 11 ou tinhas alterado alguma coisa? Agora é mais fácil falar porque o Porto venceu, não é? Mas o que é que te parece também em relação a isso? A primeira, já estávamos à espera, mas a ausência do Pep, que foi confirmada, foi já, pronto, mete um bocadinho um adepto portista. Não ficamos assim muito seguros com aquela defesa em Beba Sar, e acho que é a primeira vez que eles jogavam mesmo numa defesa assim, pronto, dois centrais, já tinham jogado a 3 em City. Pronto, por isso já tinha ali um bocadinho de medo daquela defesa. Yeah. E até verificou-se que aquela falta do Sar que deu o penalti ao Marselha, e certeza absoluta que o Marega depois daquele jogo com impasses não podia, para mim não podia estar no 11 esta noite. E depois há aqui, se me permites, há aqui uma
uma questão curiosa é que sempre o Taremi, pronto, ainda não teve uma oportunidade para jogar como titular. Já vimos o Tony Martínez, por exemplo, mas o Taremi sempre que tem entrado tem feito também boas exibições e mostra que poderia ser um jogador que agarrava aquele lugar ali se jogasse, não é? E isso também é que gera se calhar alguma confusão aos adeptos do Futebol Clube do Porto, embora, lá está, Sérgio Conceição tenha sempre essa sua defesa, dizendo que ele é que treina os jogadores, não é? E sabe como é que estão os jogadores, qual é o melhor momento, mas o adepto comum tem sempre aquela sua opinião, não é? E geralmente, normalmente, todos estão a dizer que Marega devia dar lugar nesta fase ao Taremi para também vermos o que é que faria Taremi naquela posição. Concordas? Sim. E eu até acho que o Sérgio, ele pronto, não sou treinador, mas na mente dele, depois do desastre, ele fica a contar com os jogadores, vamos dizer, entre aspas, antigos, com quem ele pronto, tenha as ideias do jogo mais implantadas, vamos dizer assim. E é por isso que jogadores como Marega, Otávio, jogadores assim estão sempre no 11 quando há, vamos dizer, não é crise, porque pronto, perdemos impasses, pode acontecer, claro. mas ele confia nos jogadores antigos e acho que é mesmo só por isso que o Marega é que hoje foi titular, porque acho que para quase todos os adeptos não faz sentido o Marega estar no 11. Nuno, introduzo-te aqui nesta conversa e lanço-te aqui uma pergunta que é estas exibições do Futebol Clube do Porto, algo inconstantes em termos não só de resultados, mas também exibicionais, tem a ver com o facto de Sérgio Conceição alterar sistematicamente o sistema tático, embora desta vez tenha apostado uma vez mais no 4-3-3, e também o facto de ainda não ter conseguido construir um 11 base. Achas que é esse o problema do Futebol Clube do Porto ou vai para além disso? Olá, boa noite a todos. Acho que vai para além disso, porque independentemente do 11 que o Futebol Clube do Porto, que o Sérgio define, se não houver entrega, como não houve no jogo do Passos, não adianta jogar Maregas, ou Taremis, ou Drozic, ou seja lá quem for. O jogo do Passos não é para esquecer, é para lembrar sempre todos os treinos, todos, sempre que se vai entrar em campo, porque jogos contra equipas como o Passos e com aquela atitude que não se teve, que eu ia dizer a atitude que se teve, mas não se teve qualquer tipo de atitude, não pode voltar a acontecer. Era pior se tivéssemos perdido contra uma rotunda, mas foi contra o Paços, e seja com quem for, o Futebol Clube do Porto tem que entrar sempre com atitude para ganhar os jogos. Portanto, não vou muito por aí. Relativamente ao 11-2, exato, as opções que estava a falar, era a única opção que o Sérgio poderia fazer. A equipa tinha que dar uma resposta. O Sarro jogou porque o Pepe não podia. Melhores ali para a nossa zona defensiva neste momento não há. Continua a fazer vénias ao Uribe. Foi mais um jogo a fazer quilómetros. Urgente chegar janeiro para contratar alguém ali para a zona do meio campo, porque temos alternado com o Romário Baró e o Romário Baró é muito bom tecnicamente, mas a nível físico, e tem ali algumas quebras a nível tático também. Eu concordo com as opiniões divergentes em relação ao Marega. Queria ver também eu próprio também como adepto do Futebol Clube do Porto, queria ver o Taremi. Acho que neste momento dos três avançados novos que vieram, é o que está mais preparado para jogar de início. Vamos ter que dar tempo ao tempo. O Sérgio não pode arriscar agora. O Sérgio teve este jogo, vai ter o jogo agora contra o Portimonense e depois vai haver a pausa. E eu desconfio que para este fim de semana contra o Portimonense não vai haver muitas alterações. Vai querer acabar esta fase de 2 jogos após o Passos com estas 2 vitórias.
E depois, no primeiro jogo, após a pausa para as seleções, aí sim é que já podemos ver algumas alterações. Ainda voltando ali ao jogo do Passos Ferreira, que já foi uma coisa que ainda nós não fizemos esse rescaldo desse jogo, não é? Há aqui uma questão que eu também queria levantar. Aqui há dias li alguns em comentários de adeptos do Foco Porto que havia ali um jogador que poderia ser um jogador, porque neste momento nós perdemos o Danilo, não é? O Danilo ali no meio campo, principalmente à frente da defesa, era um jogador fundamental e que mantinha ali o equilíbrio da defesa. E depois, quando o Pepe não está, nota-se muito a ausência de um jogador como o Danilo, não é? No meio campo. Havia quem dissesse que o Lume, se fosse bem trabalhado, poderia ser uma opção válida ali para aquela posição deixada de vaga pelo Danilo. Achas que sim, Nuno? O Lume, que idade é que tem? 24? Olha, diga, não sei. Posso ver aqui. O Lume já trabalhou. O Lume. Achas que não evolui mais do que aquilo que já apresentou? Pouco mais. O Lume. O Futebol Clube Porto não pode estar a trazer atletas para os formar. Okay. É certo que temos que contratar malta jovem e que tenha progressão ainda. Mas uma coisa é progressão, outra coisa é formação. E o Lume é do 0 ao 80. Fez 2-3 jogos brutais na época passada e fez mais tantos que foram desastrosos. Como o Sérvio que o Futebol Clube Porto trouxe de empréstimo agora. No fim de semana passado, não lembra a ninguém o Futebol Clube Porto ter um atleta, ele andava completamente perdido. E depois é impressionante. Como eu fiquei... O fim de semana para mim ficou completamente estragado. Não foste o único. Mas é que foi desde o guarda-redes até ao ponta de lança. Foi uma falta de atitude brutal. E depois, o Futebol Clube Porto não se pode, neste momento, estar a dar ao prazer de ter atletas ali, vamos ver o que é que vai dar. Não pode. E eu tenho sempre dito que esta época vai ser uma época de altos e baixos. Vai ser uma época em que vai ter que se rodar a equipa e vamos ter que... vai toda a gente jogar, uns mais do que outros, mas vai ter que haver uma rotatividade bastante grande. O Jorge Jesus está a ser mais inteligente. O Jorge Jesus está a manter esta equipa agora para já. Tem esta pausa, provavelmente a pensar nesta pausa agora para as seleções, para dar descanso a alguns elementos mais importantes. E para, a partir de agora, se calhar, começar a rolar. O Sérgio começou mais cedo, achei eu como muito bem. O problema é que os jogadores que entraram para substituir os habituais titulares não estavam preparados ainda. E viu-se este fim de semana, com as alterações que houve, viu-se perfeitamente isso. Mas concordas com o facto do Sérgio Conceição alterar sistematicamente o sistema tático, principalmente o sistema tático, e se calhar não cria rotinas, independentemente, claro que ele adapta sempre, independentemente do adversário. Claro que jogar com o Manchester City não é a mesma coisa que jogar com o Passos Ferreira, não é? Por exemplo. Certo. Mas achas que isso é que está a condicionar a equipa de criar dinâmicas de jogo e que consolidar o seu sistema de jogo, por exemplo? Não, eu não acredito. O Futebol Clube Porto é uma equipa que treina 2 vezes por dia, tem um grupo forte já há algum tempo, tem um 11, tem 7, 8 atletas fortes fixos já há algum tempo, e eu sou um atleta que chega agora ao Futebol Clube Porto e amanhã sou titular. Se os outros 10 estiverem comigo, se souberem aquilo que estão a fazer e estiverem empenhados, eu vou atrás deles. E eles conseguem me orientar, eu consigo orientar-me por eles. Okay? Portanto, não é por aí. Tem havido o Sérgio há 2 fins de semana jogou quando nós jogamos o jogo após o City, jogou no mesmo sistema tático. Nos primeiros 15, 20 minutos e depois alterou aquilo porque ele viu como estava a dar, ok? Mas os jogadores foram exatamente os mesmos, portanto, se houver empenho, a situação resolve-se. Não se resolve é estar a ir a Passos Ferreira, a passo, provavelmente a pensar no jogo contra o Marselha, que não era preciso estar a pensar muito,
A equipa do Vilas Boas, tenho pena pelo Vilas Boas. É como disse o Alex e bem, é uma equipa fraca. É como disse o Vilas Boas agora na flash interview, é só erros infantis que eles fazem. O Vilas gosta de uma equipa com posse, ele não consegue meter o jogo que ele gosta naquela equipa porque não tem qualidade. Aquela equipa não tem qualidade. E só perdeu com o City, sofreu aqueles golos infantis porque estava fechadinho cá atrás, parecia uma académica a jogar contra um Real Madrid. Portanto, eu não vejo as coisas muito por aí. Já vamos falar aqui mais ao pormenor, porque há aqui mais coisas ainda que eu quero falar sobre esse jogo do Passos Ferreira, mas introduzo aqui nesta conversa Joel. O Joel está aqui, conseguiu entrar connosco na emissão. Olá Joel, boa noite. Olá, boa noite. Estão-me a conseguir ouvir? Sim, perfeitamente. Sim. Olá. Joel, tudo bem? Tudo bem. Joel, como é que viste esta vitória? Já tivemos aqui a opinião do Nuno e do Alex. Como é que viste esta vitória do Porto hoje frente ao Marselha? Antes de mais, deixa-me dar aqui as boas-vindas aqui ao Alex, que está a participar aqui connosco, e dizer que é com muito gosto que recebemos aqui, e que deixando também aqui o convite a mais portistas que eventualmente queiram participar, podem entrar em contacto connosco, tal como o Alex fez, e entrar aqui na nossa conversa, que nós agradecemos e é sempre bom. Relativamente ao jogo, foi um excelente jogo do Porto, um domínio total e absoluto da partida, não é? Só deu Porto, basicamente. O Marselha não conseguiu jogar, o Porto pressionou muito alto e foi a melhor resposta possível depois daquele desastre em Passos Ferreira, não é? E foi com muita satisfação que vi o jogo de hoje. E olhando para esse jogo ainda do Passos Ferreira, o que é que apontas de negativo nesse jogo? O que é que levou a essa derrota do Futebol Clube do Porto, na tua opinião? Essencialmente a atitude. Acho que a atitude foi uma péssima atitude, algo que não é muito comum com o Sérgio Conceição, mas de facto a equipa esteve irreconhecível. Foi um jogo que nos podia até eventualmente deixar com muitas dificuldades para disputar o título, não é? Tivemos a sorte que o Benfica ontem levou 3 na rotunda, mas pronto, está tudo em aberto, mas de facto é um jogo que não se pode repetir, não se pode repetir porque foi mal demais. E curioso... até o Sérgio, sim. Desculpa, Bruno, diz. o Sérgio nesse jogo pareceu que já sabia o que é que vinha aí. Estava resignado. Exatamente, não se viu o Sérgio que nós costumamos. Não se viu o Sérgio que se viu hoje, por exemplo, contra um jogo que era contra crianças, quase. Não se viu o Sérgio tão interventivo e a puxar pela equipa e a fazer com que as coisas acontecessem. Como eu pensei que fosse que na segunda parte houvesse uma reação da nossa equipa, que há sempre uma reação da nossa equipa, e geralmente positiva. O intervalo faz sempre bem ao Porto, quer esteja a ganhar ou a perder, mas faz sempre bem ao Porto. Ainda hoje estava a ganhar e entrou eu acho que a segunda parte foi melhor do que a primeira. Sim, muito melhor até. Não é? Agora, no Passos não se viu isso. Não dá para compreender. Olha, se posso dizer uma coisa, sim. até vou ser honesto, na minha curta de vida de adepto portista, que não sou lá muito velho, é a primeira vez da minha vida que não acabei um jogo do Porto. O penalti, quando o penalti para o Sérgio Oliveira, e primeira vez que não fico a ver uma penalidade, e a segunda parte o Porto entrou, começou a querer atacar, mas o jogo não estava bom, não estava ligado, e já se via que o Passos ia marcar 1 ou 2, podia marcar à vontade os golos que queriam, porque ali o Porto estava mais aflito, depois estava atrás do resultado, claro, não estava com muita concentração, mas realmente fiquei assustado de mim próprio, porque deu-me desgosto o Porto a jogar, e parei de ver, não sei, aos 60 tive que fazer outra coisa, porque eu já não aguentava aquele jogo. Como o Nuno disse, na atitude era horrível.
Não, foi muito mal, foi muito mal. Aliás, e o Porto até podia ter perdido por mais. Eu acho que... Sim. E depois houve a questão da arbitragem, não é? Que também não esteve bem, não é? Neste jogo, sim, e temos que dizer isso. É um facto, o Porto acabou por ser beneficiado na arbitragem e as coisas até podiam ter sido piores. Agora, não percebi algumas coisas. O sistema tático do Porto foi diferente. Quer dizer, o esquema tático foi semelhante. As escolhas é que foram muito diferentes. Optámos ali pelo Diogo Leite, que, a meu ver, não nos dá garantias. Ainda não tem estofo de... Não. Nem percebo como é que o associaram ao Barcelona. Algo que ainda para mim é um mistério. Faz-me lembrar o secretário quando foi para o Real Madrid. Mas... por exemplo, o Sarri, para mim, dá muito mais garantias ali como central do que o Diogo Leite neste momento. E hoje viu-se, apesar de ter feito um penalti. Sim, aquele penalti mostra algo, se calhar alguma inexperiência em jogos como numa Liga dos Campeões. Sim, precipitou-se um pouco, mostrou alguma inexperiência. Mas de resto manteve bem o jogo todo. É isso, depois disso mostrou uma maturidade grande porque conseguiu fazer um bom jogo na mesma. Não é? E disse, força. Sim, só queria dizer aqui uma coisa sobre o Sarri, porque eu também... o Sérgio acho que já falou disso numa conferência de empresa, mas é preciso ver que o Sarri no Nice jogava sempre com uma defesa 3. E ele não tem muita... Não tem muita experiência com uma defesa 2. E ainda mais um novo colegas, isso tudo, é preciso um bocadinho de tempo para entroçar com os colegas, mas pronto, só queria dar esta nota sobre o Sarri, que joga mais a 3 do que a 2. Poderá ser até uma boa solução para quando, com o Pep, por exemplo, em determinados jogos, uma defesa a 3, não é? O Sarri nota-se que tem qualidade. O único problema que eu vejo no Sarri é o facto do Sarri não ser do Futebol Clube Porto, porque eu acho que é um jogador que no futuro vai ser um excelente central. Não tenho nenhuma dúvida. Eu nem sei que idade tem o Sarri, mas penso que tem 21, acho. Eu também não sei. Deve ser isso. 21. Penso que tem à volta de 20 e poucos. Agora, não foi só isso. O facto de jogarmos com o Manafá defesa esquerda também depois... É algo que... E lá à direita já é o que é. Se lá à direita já é um bocado esquisito, à esquerda não existe, não é? E depois, eu acho que no geral praticamente todos estiveram abaixo das expectativas. Mesmo o próprio Ivanilson também não fez grande coisa ali na frente. O Marega foi menos um, não existiu sequer. E acho que passou muito por aí o resultado. Agora acho que nos devemos focar também nisto que aconteceu hoje, não é? Porque foi uma resposta. E atenção que aqui ainda nesse jogo do Passos Ferreira é preciso ver que o Pepa também monta bem a equipa, colocou ali 2 jogadores ali no meio campo que controlou um pouco a construção do Porto e fazer logo pressão em cima do Porto, fizeram sempre pressão alta também, isso também dificultou, também é esse mérito do Passos Ferreira, não é? E o Bruno Costa fez um bom jogo. O Bruno Costa estava em todo lado, o Bruno Costa estava em todo lado, estava na esquerda, na direita, foi sim senhora, por acaso fez um grande jogo. Mas lá está, já sabemos que o Pepa quando joga com o Porto, claro, monta bem as equipas, não é? Parece que está a jogar a final da Champions. Exatamente. Muito bem. Ainda em relação agora a este jogo, alguma nota mais que queiram aqui deixar positiva deste jogo ou negativa? Alguma coisa que vos tenha ficado na memória? Nuno, não sei eu quero destacar, se me permites, quero destacar o Corona, portanto, que é uma máquina, não é? Quando está em forma, realmente ele faz coisas muito boas. E o Zaidu. Sim. O Zaidu tem-me surpreendido bastante. O Zaidu, com confiança, vai se tornar um defesa esquerda. Sim, e nota-se que de jogo para jogo começa a consolidar mesmo o lugar. Nota-se algumas melhorias, notava-se algum nervosismo, se assim podemos dizer, nas estreias, não é? Mas agora, conforme vai jogando, nota-se que está a ganhar o lugar. Estamos a falar de um jogador que há 2 anos jogava no Mirandela. Pois, exatamente. Portanto, e atualmente está a jogar a Liga dos Campeões, não é? É um salto enorme e é normal que também é jovem, pode não parecer, mas é. E ainda tem muito para andar, não é? Mas de facto acho que vai ser um bom defesa esquerda e ele quando arranca ele tem uma velocidade incrível. Sim. Incrível. Nuno, não sei se queres fechar aqui alguma coisa mais sobre este jogo do Marselha.
Não, quero só, desejo que relativamente à exibição que seja para manter. Se não for possível manter a exibição, seja para manter a atitude. O Zaidu, conforme disse o Joel, e bem, está a evoluir de jogo para jogo. Precisa de crescer um bocadinho mais a nível defensivo para não ser tão precipitado. Fora isso, está no caminho certo. O Uribe, já disse no início, mais uma vénia que faço para ele. Não estava à espera de um início de campo de época tão forte para o Uribe. E o Corona, pronto, mesmo não estando no pico de forma, que nota-se bem que não está, é o jogador que faz a diferença. E há aqui um jogador, se me permitem, há aqui um jogador também que tem que chamar a atenção, que ultimamente tem sido fundamental no Porto, e é o miúdo, que é o Fábio Vieira. E hoje até foi capitão por uns minutos, não é? E que nota realmente uma grande maturidade, mesmo nestes jogos da Liga dos Campeões. Eu, para mim, às vezes dou-me a olhar para ele e parece-me o jogador mais experiente da equipa do Futebol Clube do Porto. Joga teve aquele erro, como nós falámos aqui a semana passada, de fazer aquela falta frente ao City, mas era inevitável. O City provavelmente ia chegar ao gol se não fosse ali. Mas também essa nota de atenção para mim, que o Fábio Vieira tem sido um jogador fundamental neste Futebol Clube do Porto, e que vai agarrar ali aquele lugar no meio campo, penso eu. Eu acho que é uma questão de tempo, mais tarde ou mais cedo não vai acabar por agarrar. Agora, eu tal como o Nuno, destaco o Uribe, porque o Uribe é daqueles jogadores que às vezes parece que até nos esquecemos que ele está em campo, mas que é fundamental. Exatamente. Ele está a fazer um trabalho muito bom, muito bom. É aquele jogador, às vezes parece que está em segundo plano, mas que está a cumprir na perfeição a posição e as dobras e a pressionar, e tem feito realmente um início de época muito bom. Aliás, eu acho que ele no ano passado também o fez, só que depois daquela festa que houve, aquela famosa festa que foi feita, e que depois o encostaram, não é? Foi encostado ele, certo, sim. dias, é que o rendimento dele caiu a pique, não é? Depois quando apareceu outra vez. Eu acho que ele é um bom jogador, o Uribe, e cumpre com a posição. Alex, ias dizer alguma coisa? Sim, sobre o Uribe, até eu tenho em memória bem fresca o jogo que ele fez na Luz o ano passado, onde ganhámos lá 2-0, e acho que roubou uma quantidade de bolas aos jogadores do Benfica, e fez um jogo mesmo tremendo. Por isso o Uribe não há dois como ele no clube, é mesmo muito, muito bom. E até nota-se pela idade, é um dos jogadores que acho que tem 29 anos ou 30 anos, por isso nota-se ali a experiência no jogo que ele tem. Só dois, destacar aqui o Nakajima, que voltou mais uma vez. Teu amigo. E eu tenho pena que o Naka ainda não tenha marcado um jogo, porque eu sei, informação que me deram, que ele tem uma t-shirt por baixo a dizer para ti, Joel. É? Eu sei disso. Só duas notas. Relativamente ao Fábio, é aquele jogador a Porto. É o verdadeiro jogador a Porto. É aquele miúdo que sente o Porto nos treinos, e é por isso que não se nota a diferença, conforme muita gente diz, como é que é possível com aquela idade não se notar a diferença de uns para os outros, porque ele é portista nos treinos. E depois quem treina bem joga bem, e ao fim de semana nota-se depois. Vai-se falar mais alguma coisa sobre competições europeias? Era isso que eu ia dizer que agora temos o Porto está em segundo lugar, não é? Com 6 pontos, o City está em primeiro com 9. Em termos de grupo, eu penso que o Futebol Porto deu aqui um passo decisivo, não é? Para poder passar para a seguinte fase da Liga dos Campeões. O que é que vocês acham disso? Era isso que também queria falar. Eu, sinceramente, acho que o Porto está a fazer o papel dele. O Porto, neste momento, se não fosse o árbitro, eu acredito piamente que o Porto pelo menos 7 pontos tinha. Tinha empatado, não vinha com uma derrota do City. Conforme o jogo estava a correr, não acredito que isso fosse acontecer. Fora isso, o Porto tem que ganhar os jogos em casa, incluindo o do City, obrigatoriamente, porque em casa mandamos nós. E fora, quase obrigatoriamente, tem que ganhar ao Marselha e trazer um bom resultado também
da Grécia. Já que estás a falar isso, deixa-me só aqui lançar-te uma pergunta. O jogo ainda está longe, até lá ainda algumas coisas vão acontecer, mas tu achas que o Sérgio Conceição, nesse jogo com o City em casa, vai optar pela mesma estratégia de jogo que optou lá? Achas que o Foco Porto não tem equipa, digamos assim, para jogar de igual para igual com o City? Depende, porque o Porto agora vai ao Marselha e depois... Eu penso que é o último jogo, provavelmente. Grécia, e é o último jogo, exatamente. Depende de como as Também coisas depende das coisas, exato. Por aí. Exato. Mas provavelmente, acredito que o Sérgio irá na mesma com os 3 centrais, conforme foi lá. Mbemba, Pepe e Sá, depois logo se vê quem é que está disponível ou não. Depende até porque até lá já podemos ter uma equipa já mais consolidada, não é? E esperemos bem que sim, não é? Eu acho que depende muito das circunstâncias. Claro. Certo. Ok. Olha, antes de avançarmos aqui na nossa conversa, tenho aqui pessoas que nos estão a seguir e a comentar. Tenho aqui o Domingos Saturnino Santos Silva, que disse que gostaria que o nosso Porto olhasse para o número 10 do Boa Vista, muito rápido e boa técnica. Não sei se vocês conhecem este jogador, se viram o jogo de ontem, eu não vi, sinceramente. Qual é a vossa opinião? É o Ângelo Gomes, não? Eu penso que é o Ângelo Gomes, não é? Se for esse, é um grande jogador. Pelo menos parece. Mas ele tem emprestado pelo Manchester, acho eu, ao Boa Vista. Pelo City. City? É? Não, estou a perguntar, é pelo Manchester City ou... Não, o United. Okay. Sim. Pronto, então não é aqui para o nosso interesse. Não é jogador para nós, não é para a nossa carteira. Não, exato. Muito bem. Não, mas nota-se que está uns furos acima do restante plantel. Pronto, e eu pegando aqui neste jogo que foi com o Passos Ferreira, vou introduzir aqui outro tema desta semana, que foi um tema também bastante polémico Bruno, sim. Bruno, eu peço desculpa, relativamente às competições europeias, sim, diz, finaliza, sim. Eu gostaria só de enviar os meus sentimentos às famílias dos comentadores da Sport TV que estavam a comentar o jogo do Benfica com o Standard de Liège, porque vocês estão-se a rir, não sei porquê, porque na altura do gol do Pizzi eles faleceram completamente. Eu consegui ouvir que eles morreram por desidratação. Acho que o orgasmo foi de tal maneira que desidrataram completamente. Portanto, quero só enviar as minhas condolências aos comentadores isentos da Sport TV. E já agora também uma palavra de afeto a Rui Santos, que uma vez mais diz que o Benfica não é clube por este campeonato. É sempre quando ele diz essas coisas que as coisas viram, não é? Por isso, ainda bem, ele continua a dizer que nós gostamos de ouvir. Exatamente. E atenção que este ano até há uma coisa que até tem beneficiado o Benfica, na minha opinião, é de não haver jogos à porta aberta, porque senão já tínhamos assistido àquelas frases antes dos jogos que vai ser 5-0, vai ser 6-0, hoje é isto, é aquilo e pronto. É pena até. Por um lado é pena, porque sabia de motivação para nós e também para nos rirmos um bocado, não é? Como é habitual. Mas pronto, infelizmente para o Benfica isso não tem acontecido. Destacar, eles ainda estão à frente e o Porto ainda tem que correr atrás, não é? Isso é que é importante, é o Porto correr atrás e apanhá-los o mais rápido possível. Exato. Nós até 7 pontos não há problema nenhum, podemos estar atrás, por isso, neste momento estamos a 5, por isso não há problema nenhum. Exato. Muito bem, pronto, vamos então lançar aqui aquele tema que eu queria falar, que é um tema que é um tema recorrente, é um tema que tem que ser debatido também há espaços para isso, e aqui a página Superportista também é um desses espaços, até porque nós damos opinião a toda a gente e temos aqui gente connosco ligada a todas as áreas do Futebol Clube do Porto. E depois há sempre aquela questão que quando há uma derrota é quando se fala das contas. Esta semana foram reveladas as contas do Futebol Clube do Porto, é certo, mas é mais evidente quando há uma derrota do Futebol Clube do Porto que associam as contas e esse negativismo das contas às exibições. É uma coisa que temos que separar, não é? E temos que de uma vez por todas discutir isso. Joel, qual é a tua opinião sobre isso? E eu sei que também fizeste aqui ontem uma crónica escrita sobre o José Fernando Rio. Qual é a tua opinião sobre isto, sobre o estado das contas e sobre estes comentários que têm surgido sobre estas contas do clube?
Pronto, deixa-me dividir isso em duas partes. Primeiro, as contas, efetivamente. As contas, como se sabe, foram, olhando aos números, são um desastre, não é? Portanto, estamos a falar de um saldo negativo, um prejuízo a rondar os 100 milhões de euros, portanto, que é algo que, assim, à primeira vista, parece realmente um valor assustador. Mas que também foi reconhecido pelo próprio Presidente na última entrevista que fez, que era uma das preocupações deste mandato, era acertar as contas. Agora, há uma coisa que é muito importante, não é? Que isto não pode só apenas servir de desculpa esfarrapada, que é o facto do mercado de transferências, porque isto realmente faz toda a diferença. O mercado de transferências, como se sabe, fechou em outubro. Este ano, devido à pandemia, o mercado de transferências fechou em outubro. Habitualmente fecha em setembro. E geralmente, quando fecha em setembro, fecha a tempo do encerramento das contas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas as vendas que são feitas nesse mercado de transferências entram para as contas. Ou seja, as contas só fecham depois desse mercado de transferências. O que é que isso quer dizer? Tudo que é jogador vendido, os frutos dessas transferências são incluídos no relatório de contas. Neste caso, como fechou em outubro, essas transferências não entraram. O que é que isso quer dizer? O Porto, como se sabe, fez excelentes vendas, do Danilo, do Fábio Vieira, do Fábio Silva, fez uma série de transferências que andam a rondar os 100 milhões de euros no total. E que, se eventualmente tivessem sido feitas numa altura normal, se tivesse fechado em setembro, o prejuízo já não tinha sido de 100 e tal milhões. O prejuízo, se calhar, não existia, ou se existia, era mínimo. Okay? Isso é um pormenor importante. Uhum. E as pessoas que criticam os números têm que olhar para este pormenor. Porque nós todos sabemos que estamos numa situação difícil, mas realmente isto faz toda a diferença neste relatório de contas. Porque eu tenho a certeza que no próximo relatório de contas, que vai contar com 2 períodos de transferência, o Futebol Clube do Porto vai ter saldo positivo. Isto é garantido. Porquê? Porque vai incluir estes 100 milhões e vai incluir os frutos do próximo mercado. E eu tenho a certeza absoluta que nessa altura, quando o saldo for positivo, as mesmas pessoas que criticam este último relatório de contas não vão elogiar os saldos positivos, porque vão dizer que foi por causa deste mercado de transferências. Não sei se me fiz entender. Uhum. Sim. Portanto, e eu acho que o portista tem que analisar isto, não pode analisar através da CMTV, não pode analisar através da TVI, não pode analisar através da SIC, tem que analisar de forma independente. E um dos meus problemas, e por isso é que eu escrevi a crónica relativamente ao Fernando Rio, que é um candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, foi que o Fernando Rio decidiu, depois daquela derrota em Passos Ferreira, que nos podia ter deixado quase arredados do título, decidiu fazer uma crítica relativamente às contas. Decidiu dizer que as contas nos deixavam envergonhados, que era algo muito mau, etc. Só que como é que ele fez isto? Ele fez isto em forma de comunicado. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Sim. Ele fez nas redes sociais um comunicado, tem letras maiúsculas, a dizer comunicado. Como se fosse alguém para fazer comunicados, mas pronto. Ele fez um comunicado, não é? Uhum. E ele fez um comunicado a criticar de forma veemente, a criticar estas contas e a criticar a gestão e a criticar a atual administração do Porto. Não é? E porquê é que ele fez isto em forma de comunicado? Ele fez isto em forma de comunicado para a comunicação social, que tem sede, como toda a gente sabe, de poder criticar e queimar o nosso clube. Para a comunicação social ver e pegar naquilo, e que foi aquilo que aconteceu, e eu inclusive coloquei isso na crónica. Todos os órgãos de comunicação social fizeram uma notícia de destaque, a dar destaque ao Fernando Rio, relativamente à crítica acérrima que ele fez ao Pinto da Costa, nomeadamente ao Pinto da Costa, porque aquilo é dirigido ao Pinto da Costa, porque o Pinto da Costa está no lugar que ele queria ter, não é? Como todos sabem. E o que é que me irrita nisto tudo? O que me irrita nisto tudo é que esse senhor deve achar que nós somos todos como o Vieira, que temos amnésia. Temos aqui alguns períodos de amnésia. Não é? Porque toda a gente conhece o Fernando Rio quando estava no Porto Canal, quando estava na RTP, até no Trio de Ataque,
que na altura era o maior defensor, era um dos maiores defensores do Pinto da Costa. Não é? E na altura também havia saldos negativos, contas negativas. Só que na altura ele não o criticava. Porquê? Porque ele queria estar no Porto Canal, ele queria aparecer, ele queria ser convidado a ir ao canal falar. E então na altura era aquele defensor acérrimo. As contas podiam ser negativas, muito negativas, que ele elogiava sempre o Pinto da Costa, defendia com unhas e dentes. A partir do momento em que teve interesse em se sentar na cadeira de presidente, mudou completamente. Quer dizer, onde ele defendia, passou a criticar. É uma pessoa que eu seja ele ou outra pessoa qualquer, seja no futebol ou noutra coisa qualquer. Epá, quebras de coluna, para mim, é das piores coisas que pode haver. E uma pessoa que tem a responsabilidade que ele tem, a partir do momento em que se dedicou a ser, portanto, se candidatou a presidente do Porto, ele passou a ter algumas atenções. E ele tem que perceber que tem alguma responsabilidade neste momento. E o que é que ele ganhou, a não ser uma promoção pessoal, o que é que ele ganhou em fazer esta crítica desta forma, neste momento que o Porto atravessa, antes deste jogo de Marselha, não é? Neste momento que o Porto atravessa, o que é que ele ganhou com isto? O clube não ganhou nada com isto. O Futebol Clube do Porto, que é aquilo que nos interessa, não ganhou nada com isto. Pelo contrário, isto só fomenta a confusão. A única coisa que ele ganhou foi mais atenção, que é isso que ele procura. E eu decidi falar sobre isso na minha crónica, que se quiserem podem ler, que está no nosso site e está na página. E é como eu disse, e escrevi lá e volto a dizer, ele é como o nome dele, o rio, ele é como a água. A água, se tu puseres num copo, adapta-se ao copo. Se puseres numa chávena, adapta-se à chávena. Ele adapta-se para onde lhe der mais jeito. E não queria deixar de falar nisso. Alex, não sei se tens alguma opinião sobre isto das contas do clube. É um momento difícil, claro está, temos consciência disso, o próprio Presidente tem essa consciência, falou sobre isso. Achas que agora é dar tempo ao tempo e as coisas voltar dentro da normalidade? Também a questão da Liga dos Campeões poderá ser fundamental esta época? Sim, como o Nuno disse bem, pronto, há o que se diz e o que é duas coisas diferentes. E pronto, nós estamos numa posição assim de adeptos, só temos que esperar e ver no que vai dar, porque de resto, palavras, uma pessoa não. Pronto, não. Mas Alex, desculpa interromper-te, eu sou da opinião que tu, se tiveres que criticar, podes criticar. Repara, eu acho que todos nós temos que ter posição, uma posição assumida, e se tu achas que deves criticar, criticas. Se tu achas que és contra o Pinto da Costa, que sejas. Agora, aquilo para mim que está mal é tu hoje seres a favor e depois amanhã já és contra só porque dá jeito. E principalmente, e a questão aqui, que eu acho mais pertinente até, não é só do Fernando Rio, eu digo num contexto geral, esta questão das contas é sempre mais falada quando existem derrotas, não é? Está sempre associado aos resultados desportivos e isso não tem necessariamente a ver, não é? Uma coisa com a outra, não é? Se bem que, pronto, a preparação do plantel e tudo, a montagem do plantel aí, em termos financeiros, claro que se o Porto se tivesse outro estofo financeiro, o próprio Sérgio Conceição hoje falou sobre isso, hoje ou ontem, penso que foi ontem, dizendo que o Vilas Boas esteve aqui numa fase do Fogo do Porto, que era uma fase dourada, em que o Porto tinha bastante dinheiro e vendia aos jogadores e fazia bastante dinheiro, e a dizer, entre aspas, que teve a vida um pouco mais facilitada, e é verdade também isso. Sim. Portanto, mas o que me faz confusão é surgirem estas vozes contraditórias sempre que existem derrotas. Isso, não podemos viver sempre nessa inconstância, não é? Penso eu. Nuno. Principalmente este tipo de pessoas que têm interesse no cargo. Claro. O que ele quer é como diz o outro, o que ele quer sei eu. Nuno, qual é o teu ponto de vista sobre isto? Também. Era o meu receio em que quando tivesse a chegar à altura do nosso presidente encostar as botas, por assim dizer, pousar as chuteiras da presidência, que os abutres começassem a chegar. Nós somos um clube diferente. A posição desse senhor está impecável para um clube qualquer da segunda circular, em que nós já estamos habituados a ver isso. Mas o nosso clube não se rege por essas linhas.
antes de saírem as contas, o nosso presidente deu a entrevista à TVI, correto? Certo. Sim. Contextualizou. E já na altura, exatamente, ele chamou a atenção que as contas poderiam não ser muito agradáveis de ouvir, mas também é preciso ter atenção por causa do fecho de contas não ter ido ao encontro do fecho do mercado de transferências. Quando o nosso clube mostrou as contas, frisou novamente essa situação. Certamente que esse senhor tem a mínima formação e para saber ou não, e deve estar bem acompanhado, um candidato a um clube como o Futebol Clube do Porto tem que estar muito bem acompanhado e muito bem aconselhado, deve ter quem lhe diga, opa, sim senhor, é verdade, ou então, olha que não é muito bem assim. Portanto, ele sabe muito bem que é assim. Agora, o que me mete mais nojo é que, é como diz o Joel, hoje gosta de água e amanhã já gosta de vinho. E ter sido na altura que foi, quer dizer, não foi a seguir à vitória contra o Olympiacos, não foi a seguir outro jogo qualquer, ou não foi até meio de uma semana, não foi logo a seguir ao jogo que pior correu à nossa equipa e que eu acredito que também seja da equipa desse senhor. Mas isso é feito de forma propositada, percebes? Exatamente. Isso é que mete nojo, como tu dizes. Exatamente. Mas nós não somos assim. Os verdadeiros esportistas não são assim. E ele, nesse momento, deveria de estar a pensar no que é que aconteceu mal, o que é que correu mal para o Porto ter perdido o jogo. Não era ter pensado nos 100 milhões, se estava ou se não estava dentro do prazo, se a gestão está a ser uma vergonha ou não. Não deveria ter sido isso, devia estar chateado, conforme eu estive, conforme vocês estiveram, e conforme muitos mais também acredito que estivessem. Portanto, eu acredito que essa situação foi, como tu disseste, Joel, e bem, para chamar a atenção, mas provavelmente não teve assim tanta atenção conforme ele queria, das pessoas que vão votar quando o nosso presidente... Tal e qual. Felizmente os adeptos do Porto pensam pela sua própria cabeça, pelo partido que me parece. E de facto é um bocado falar para o boneco. Ele falou para os outros, não foi para nós. Ele falou para os outros, ele deu a oportunidade aos outros para nos criticar, que é aquilo que eles mais gostam de fazer. E depois é outra coisa que eu pergunto, alguma vez alguém viu esse senhor numa Assembleia Geral do clube a criticar o presidente? Alguma vez alguém viu esse senhor no Porto Canal? E é que eu lhe dava valor, mas aí dava-lhe mesmo valor. Exato. É que se ele fosse ao Porto Canal e se chegasse lá e criticasse e que dissesse aquilo que realmente pensa. Agora, a mim custa-me muito vê-lo no Porto Canal a passar a mão nas costinhas porque lhe dá jeito de lá estar. E a partir do momento em que é candidato, já é a matar. Percebes? E isso é falta de personalidade, é isso que uma coisa, mas eu também tenho uma certeza de uma coisa: nunca na vida vai ser presidente do Porto, isso não tenho a menor dúvida. Ele pode correr, pode fazer comunicados todos os dias, mas nunca na vida vai ganhar a presidência, isso não tenho a menor dúvida. Sim. Muito bem, não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar a este episódio e a questão das contas. Não sei Tenho só mais uma coisa, tenho quase a certeza absoluta, mas isso já é especulação minha, que ele provavelmente é daqueles que não ficam muito contente com a vitória de hoje. Pois, não sei. Tenho quase certeza. Isso já dá-lhe mais jeito que tenha sido ao contrário. Não duvido. Muito bem. E tu, Bruno, o que é que achas? Eu concordo perfeitamente com o que o Joel disse aqui. A questão aqui, para mim, eu volto a insistir isto, é uma ideia geral que eu tenho. Revolta-me o facto de haver adeptos que se insurjam contra a direção apenas e só quando o Futebol Clube do Porto tem derrotas ou quando tem insucessos desportivos. Isso para mim é que... Porque os problemas existem sempre. O Futebol Clube do Porto que venceu o ano passado o campeonato e a Taça de Portugal é o mesmo que neste momento. As contas são as do ano passado, praticamente, não é? Portanto, temos que ver o que é que o Presidente já mostrou qual é a estratégia para combater essa questão das contas, não é? Agora, vamos dar tempo ao tempo e esperar e confiar no Presidente que está lá há 30 e tal anos no clube, não é? E que quase há 40 anos e que... Bruno, mas diz-me uma coisa, o que é que, tendo em conta
de onde nós viemos ano passado, não é? Tendo em conta as vendas que foram feitas, etc., o que é que ele teria feito de diferente para as contas do ano passado para este complicado. Ano? Do ano passado para este ano terem sido melhores? O que é que ele tinha feito de diferente? Aliás, vender o clube. Nem tinha tempo sequer, nem sequer tinha tempo. Exatamente, só se quisesse vender o clube. Já muito fez o Porto, que fez umas vendas extraordinárias com a ajuda do Jorge Mendes. Claro. Que efetivamente é dar tempo ao tempo e confiar no presidente Pinto da Costa. As vendas não entraram neste relatório. Repara, não é possível fazer o que é que ele ia fazer mais. Claro. Ou vendia o estádio, ou vendia o clube. E depois é preciso perceber o contexto em que estamos, que é um contexto de pandemia, não é? Também, mas o Porto, a única forma de colmatar aquelas contas é vender ativos. E o Porto vendeu os ativos. Claro. Só que essas vendas não entraram nesse relatório de contas. Isto é quase... o relatório de contas é uma coisa complexa para economistas. Mas isto é básico de perceber. E só não percebe isto quem não quer. Que é o caso desse senhor que não quer perceber. Ele percebeu. E ele que passa é outra coisa, cá para fora. Porque o que é que eu gostava que ele dissesse assim, ora bem, eu sou contra esta gestão, estas contas são assustadoras, porque em vez de termos feito assim, devíamos ter feito assim. Era isto que eu gostava de ouvir. Porque dar uma solução, não é só apontar ao problema. É crítica por crítica. Este tipo de oposição é a oposição mais fácil que pode haver. Que é a oposição a André Ventura, quer dizer, isto está muito mal, isto é tudo uma merda, desculpa, que é mesmo assim, isto é tudo muito mal, é uma vergonha, um bombeiro que ganha 500 euros, é tudo, apontar erros, apontar este tipo de coisas, é a coisa mais fácil que há. Agora, apresenta as soluções. Qual é a solução? É dar o nome ao estádio, como ele disse? Isso também o Pinto da Costa provavelmente vai fazê-lo. Mas isso ia alterar estas contas? Já está adiantado, não é? Mas isso ia alterar estas contas em que é? Nada. Aquilo são 5 milhões por ano. E alterar em que é? Temos que falar... Ser realistas, não é? Temos de ser realistas e ver... Exato. Temos de ser sérios, e ele não foi. No meu ponto de vista, não foi. Aliás, até porque ele não disse se concorda ou não com a estratégia que o Pinto da Costa anunciou que tem delineada, não é? Principalmente essa é uma das coisas que faz parte e que isto tem tudo. Eu volto a bater na tecla eu volto a bater na tecla das vendas. As vendas, se tivessem entrado num período de contas como é normal, e acontece todos os anos, estas contas, em vez de ser 100 milhões negativos, era se calhar 1 milhão ou 2 positivos. E este senhor, no próximo relatório de contas, que vai incluir estes números todos e que vai dar positivo, não tenho a menor dúvida que vai dar positivo, porque também não é normal incluir 2 períodos de transferência, não é? Então elas vão dar positivas. Ele aí já vai desvalorizar, porque vai dizer que é por causa deste período de transferências. Percebes? Tenho a certeza absoluta, eu posto dinheiro. Olha, mas deixa-me já aqui, já que estamos a falar nisto, isto é uma questão que aqui a página Superportistas também quer deixar bem clara. A página Superportista é uma página aberta a todos os portistas, sem exceção. E lá está, é como tu dizes, estamos aqui abertos ao comentário de cada um, independentemente das ideias que tenham. E de concordarmos ou não com elas. E prova disso mesmo é que nós estamos aqui hoje a criticar o José Fernando Rio. E nós fizemos o convite ao José Fernando Rio no início da época, pronto, sabíamos já que ele estava também a fazer um programa no Portal dos Dragões, mas também convidámos porque também tínhamos convidado aliás, foi um convite que fizemos também ao Nuno Lobo. Ao Nuno Lobo e ao próprio Pinto da Costa, exatamente. O Nuno Lobo também faz aqui a sua crónica semanal, em que a página Superportistas não tem nada a ver com essa, é exclusiva do Nuno Lobo, mas nós damos este espaço para que possa fazê-lo aqui, como damos ao José Fernando Rio, se quiser participar, até mesmo aqui neste podcast. Se quiser vir para aqui na próxima semana, pode estar aqui connosco. Esta crítica que está a ser feita aqui e a crítica que foi feita em crónica foi a minha crítica. Claro. Da página. Sim, a página é totalmente isenta. Exatamente. E não nos impede perfeitamente de ter aqui, por exemplo, na próxima semana, o José Fernando Rio aqui neste podcast a conversar connosco e a explicar as suas ideias. Porque isto é aberto a todos os esportistas, não estamos aqui contra ninguém, estamos apenas a dar a nossa opinião e aquilo que achamos errado ou certo, não é? Independentemente das pessoas em questão, não é? Claro que a pessoa minha crónica foi escrita em meu nome, não foi escrita no meu nome. Claro.
Porque se isso, o melhor exemplo disso é o Nuno Lobo. Que também, exato, que faz parte da nossa página, que faz parte não, tem o seu espaço dentro da nossa página, não é? Tem o seu espaço e critica o Porto todos os dias, não é? Independentemente da gente concordar ou não com as suas ideias, tem aqui o seu espaço de opinião e esse tipo de ideias, mesmo contrárias, gera sempre a questão da dúvida e das pessoas puxarem pela cabeça e poderem, por elas próprias, decidir para que caminho querem seguir, não é? Isso acho que é importante termos no Foco do Porto, pluralidade, que é coisas que não acontece, por exemplo, no Benfica, não é? Que nem sequer os debates no próprio canal do clube existem, enfim, mas isso são contas de outro rosário. Muito bem. Uma coisa que se chama democracia. Claro. E direito à palavra. E que não existem em qualquer lado. Mas tocando no assunto que tu estavas a falar, foi na entrevista do nosso presidente, e já antes eu tinha criticado, e acho que não fui o único de nós aqui presentes, nós 4, pelo menos, criticámos a integração do filho do nosso presidente no clube e nos negócios. Quando o presidente veio ele dizer que o Alexandre Pinto da Costa nunca teve nenhum negócio com o Porto, as coisas não foram muito bem assim, não é? Se calhar ele nunca assinou, mas alguém assinava por ele. Não é? Nuno, há aqui coisas que realmente não é por aí, não estamos aqui a defender ninguém. Nós temos que ser honestos, é assim, exatamente. Esta crise financeira que existe no Floco do Porto é evidente, também é obra da direção que lá está, não é? São os responsáveis que lá estão. Portanto, se chegarmos também a este ponto, também tem a ver com isso, não é? Também tem a ver com a própria direção. Ninguém está a criticar as pessoas por terem opinião. A questão aqui é, por exemplo, o timing que é feito, o local. O exemplo do Alexandre Pinto da Costa. Toda a gente sabe a minha opinião, sou completamente contra aqueles negócios que foram feitos e podem dizer o contrário, toda a gente sabe que foram feitos. Agora, o que é que seria? Qual era a tua opinião? Que para a semana me visses no Porto Canal, eventualmente era convidado, ia ao Porto Canal e chegava lá e dizia assim: não, eu sou completamente a favor dos negócios do Alexandre Pinto da Costa. Isto para mim é que não faz sentido. Claro. É eu chegar aqui e dizer que sou crítico e que não aprovo, e depois chegar ao Porto Canal e dizer que afinal sou aprovo, só porque estou lá. As pessoas têm que ter, e uma pessoa que quer um cargo como o cargo de Presidente do Porto, tem que ter o mínimo de coerência. O mínimo de coerência. E depois é outra coisa, é que são figuras públicas, falam para toda a gente e esquecem-se que as pessoas têm memória. Não é? É apenas isso. Agora a crítica, toda a gente tem. Eu não critico o Nuno Lobo por criticar tudo e mais alguma coisa no Porto. Não claro, critico. é a ideia dele. Não critico. E tem quem o siga, não é? E tem muita gente que o segue, não é? Se eu conhecer vídeos dele a falar totalmente o oposto, aí já critico. Claro. Aí já critico. Percebes? É a única questão que eu coloco, não é? E o Nuno Lobo tem os seus seguidores e tem muita gente que o segue e que partilha das ideias dele, por isso... Nada contra, nada contra. Claro, exatamente, cada um tem as suas ideias e opções e por isso que existe a nossa página, que é para ter aqui toda a gente. Eu posso discordar da opinião dele, mas não vou criticar. Agora, este critico porque a opinião dele é conforme lhe dá jeito, isso é que eu critico, percebes? E muito bem, a página Superportistas vai estar aqui sempre para este tipo de debates e nós brevemente vamos ter novidades também em relação a este tipo de debates aqui na nossa página, muito brevemente. Antes de fecharmos este nosso podcast, que já vai com 1 hora, queria aqui perguntar uma vez mais ao Alex em relação ao que falta agora dos próximos jogos do Foco do Porto. O que é que espera destes próximos jogos e se espera que o Foco do Porto consiga agora manter este espírito de vitória que conseguiu neste jogo? Como já foi dito antes, temos que acabar os jogos que faltem antes da paragem para a paragem internacional. Temos que acabar isto a ganhar, não temos outra opção. E depois aproveitar o tempo para ter um bocadinho mais jogadores interessados com a equipa, com as ideias do Sérgio
e voltar muito forte e pronto, aproveitar para apostar em um ou dois jogadores, porque podemos, é assim, temos muitos jogadores novos, temos muitas críticas a fazer ao Sérgio, mas ele não pode de um dia para o outro chegar aqui e meter a meia equipa nova a jogar. Se for obrigado por lesões, por Covid, por isto, aquilo, pronto, ok. Mas pronto, ele tem que ter tempo para... E ele tá, o que é bom é que fomos habituados sempre a ganhar e somos muito exigentes com o clube. Mas é preciso dar um bocadinho de tempo ao Sérgio e aos novos jogadores. Mas o Sérgio acho que também devia evoluir um bocadinho nas regras que ele tem, porque há jogadores que não merecem ter tanta confiança que ele mete em jogadores. Pronto, toda a gente sabe, já é Marega, já Olha, deixa-me pegar nessa. Curiosamente, ele há pouco falou sobre o Marega, não é? Disse que marca a cada 2 jogos da Champions e não é do Campeonato da República Dominicana. Foi o que ele disse, deixando elogios aqui ao Marega. Portanto, será que isto quer dizer que está a dar aqui se calhar um voto de confiança ao Marega? O Marega fez aquele golo, mas também pouco mais fez neste jogo, não é? Sim, foi um jogador esforçado, mas... Para marcar golo assim também acho que toda a gente aqui marca. Claro. O Taremi, também, bom, é preciso ver uma coisa, a única coisa que o Marega tem, e não podemos retirar, é que ele faz, toda a gente sabe disso, mas ele faz muitas corridas, não sei como dizer, tipo laterais em profundidade, e ele é típico, não há muito pontas de lança como ele. Mas isso é quando ele tipo é jogos de contra-ataque, mas nós no campeonato português temos a maior parte das vezes temos posse da bola, aí o Marega desaparece. É a minha questão já há muito tempo. Eu acho que o Marega para este tipo de jogos dos Champions e mesmo até para clássicos com o Benfica e com o Sporting e assim, é onde ele faz realmente a diferença, porque as defesas estão mais subidas e ele realmente aproveita aqueles espaços nas costas como poucos. Agora, quando joga com equipas mais fechadas, e há uma coisa que eu acho que o Marega que não tem como avançado, há pessoas que dizem que ele, mas eu sinceramente não vejo isso. Eu não acho que seja um jogador agressivo quando tem que se defender. Também nem isso penso eu que tem de vantagem o Marega em jogar com o Marega. E falta-lhe uma coisa, parece-me não é muito agressivo a defender, a atacar gasta muita energia, mas a defender penso que não é tão agressivo. Ele quando é ele é o único ponto de lança do Porto atualmente, não é? Que tem jogado. Exato. E falta-lhe uma coisa que para mim é fundamental. Eu já não acho que seja grande finalizador. E depois jogo de cabeça. Exato. Nuno. Assim. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar em relação a esta atualidade do Fogo Porto, aos próximos jogos, este rescaldo do Marega também aqui por parte do Sérgio Conceição. Notas finais aqui do Porto. É acordar para a vida e ganhar agora o jogo contra o Portimonense, para depois o Sérgio ter 2 semanas para limar algumas arestas. Relativamente ao Marega, é aquilo que eu tenho dito. É certo que nos jogos contra equipas que têm mais posse ou que estão mais subidas, o Marega é brutal a aproveitar o espaço nas costas. É muito bom quando o Porto está fechado cá atrás, a bombear bola para a frente para segurar a bola e para distribuir para sair a jogar. Agora é certo, notou-se bem no jogo aqui contra o Passos, estando bem marcado, não tendo companhia, porque ele jogou contra o Passos na época passada, jogou contra equipas iguais há 2 e 3 épocas atrás, mas o Porto estava a jogar com um sistema de dois pontas. Neste momento está só com um e nota-se bem ali a diferença. A nível defensivo, é certo que ele corre ao primeiro homem após a perda de bola ou recuperação da bola da equipa adversária, ele corre ao primeiro homem que está mais perto e depois já não faz o pressing sobre o segundo e o terceiro. Nota-se, e ainda hoje se viu,
que quando a equipa adversária está com posse, o Marega desce bastante e ajuda bastante cá atrás. Houve várias situações em que se viu o Marega a ajudar cá atrás a defender e ficou o Luís Dias numa situação mais avançada, e mesmo depois do Luís Dias ter saído e ele a fazer o lugar do Nakajima. Agora, aquele pressing ali na defesa contrária às vezes não existe. Faz lembrar o Vertonghen ontem, também contra a Rotunda, no terceiro golo. Ele foi tomar café e deixou o gajo fazer o cruzamento para o mas olha que ainda hoje havia gente que estava à procura da Rotunda, que houve inclusive um carro que entrou hoje no Estádio da Luz e andou lá no meio do relevado com o carro, não é? Ainda está bourado, vai andar ali à volta da Rotunda, ali à volta. Sabes que a rotunda da Boa Vista tem um monumento muito, muito bonito, que todos os adeptos do Benfica gostam. Acho que tem um abutre qualquer com um leão por cima. Exato. E eles ficam sempre admirados de ver aquilo, mas sim, é a realidade neste momento. Por muito que nos custa, até o leão está por cima do dragão. Não é? Neste momento é. Muito bem. Vamos então fechar este podcast. Quero agradecer àqueles que estiveram aqui nesta nossa emissão a seguir desde o início até ao fim, àqueles que começaram a assistir a partir do meio ou já na parte final, podem assistir a esta nossa conversa no nosso podcast na página Super Portista, no Spotify, na nossa página. E depois quero também agradecer aqui a estreia do Alex aqui connosco, espero que seja a primeira de muitas aqui na nossa página, será certamente, e dizer-vos que esta semana vamos ter novidades em relação a este podcast e a outros conteúdos que vamos lançar aqui na nossa página Super Portista, e continuem a seguir a página Super Portista, as nossas crónicas e as nossas notícias todos os dias aqui atualizadas na nossa página. Boa noite aos três e obrigado uma vez mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Este orgulho, este amor, esta união impossível de quebrar. Somos diferentes, somos um só. Somos a voz que te vai elevar. Todo segundo, por todo o mundo, eu estou aqui. Por ti eu sinto, eu sou distinto, sou um de nós. Todo momento, no pensamento, esta ambição de querer conquistar, já está no sangue, esta vontade, esta paixão de outro patamar. Sou dragão puro, por ti dou tudo, em qualquer lugar. Não há fronteiras, não há barreiras, eu vou gritar. Sou um super portista, com ânsia. Chega de espera, chegou o dia, esta alegria de poder festejar, sair à rua
com a bandeira, com o cascol e o carro a buzinar. Por entre pontes, mesmo à distância, estou a celebrar. Do norte ao sul, um mar azul vai te apoiar. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar. Contra tudo e todos, eu estarei aqui. Dragão indomável, super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar. Contra tudo e todos, eu estarei aqui. Dragão indomável, super portista eu sou. Dragão indomável, super portista eu Visite-nos em superportista.pt e superportista.com.